Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como criar uma lista para somente leitura no SharePoint. Dessa maneira você consegue utilizar aí na sua aplicação, por exemplo, uma tabela de parâmetros. Vamos pensar aqui, eu estou nesse site chamado Aulas YouTube. E esse site eu estou utilizando aqui para gravar as minhas tabelas, as minhas listas que eu utilizo no Power Apps. Nós iremos criar então uma lista, por exemplo, em branco, de parâmetros, ou seja, uma lista que só o admin vai mexer, vai atualizar e os usuários só vão ler esses parâmetros, ou seja, algum tipo de parâmetro que você quer usar na sua aplicação, que você pode alterar como admin facilmente. Você vem e altera na lista e isso já reflete ali no Power Apps. É super comum a gente ter uma tabela de parâmetros, beleza? Vamos aqui então criar essa lista, mostrar na navegação do site. A gente vai ter essa tabela parâmetros aqui. E, por exemplo, o que eu costumo ter numa tabela de parâmetros? Uma coluna chamada parâmetro e uma outra chamada valor. Dessa maneira, quando eu precisar buscar um parâmetro, como assim, Ronan? Vamos supor que na minha aplicação eu sempre mando um e-mail para um usuário específico lá. E aí, eu quero deixar isso salvo, e-mail do RH, por exemplo, do RH, vai ser aqui, rh@blá-blá-blá.com. Quando eu precisar alterar esse e-mail, eu altero aqui na base e a aplicação já vai ler essa base, e já vai sempre pegar o e-mail correto, atualizado. Ou seja, esse valor aqui é um valor que eu quero que o usuário só leia, Eu não quero que ele altere a tabela de parâmetros, eu quero que só o administrador altere essa. Quero que ele possa, sim, alterar a TB Date, exemplo, estado, pessoas, que são outras tabelas aí da minha aplicação. Mas eu não quero que ele altere a TB parâmetro. Nesse canal, a gente já ensinou como que a gente oculta listas para que o usuário não veja, tá? Então, uma possibilidade também é ocultar as listas para que o usuário não consiga acessar via SharePoint, apenas pelo Power Apps. Mas no nosso caso, até eu quero deixar aqui essa lista visível para o usuário, mas eu quero que ele só possa ler. Então, entendendo novamente um pouquinho sobre seguranças aqui no SharePoint, algo que a gente já conversou bastante aqui no canal, é que a gente pode vir em engrenagem e mexer nas permissões do site, ou então na configuração da lista. O que a gente vai fazer no caso aqui é a configuração da lista. Quando eu clico aqui em configuração da lista, eu vou ter aqui permissões desta lista, onde eu posso justamente falar quem pode editar, quem pode criar, quem pode excluir, quem pode somente ler. Então, quando eu clicar aqui em TB parâmetros e vir em permissões dessa lista, o que vai acontecer? Ele vai me dar um aviso. Esta lista herda permissões do respectivo pai aulas YouTube. O que ele está querendo dizer aqui para mim, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele está falando o seguinte, que essa lista, para ficar bem claro para vocês, ele fala o seguinte, como essa lista aqui, TB parâmetro, está dentro desse site, ele herda as permissões. Então, toda lista que eu crio no SharePoint, ele automaticamente já pega as permissões do site, para não ter que ficar toda hora criando, O que isso quer dizer, Ronan? Quer dizer que ele segue as permissões de site. Se eu venho aqui, na engrenagem e vejo permissões do site, eu consigo ver quem é membro, quem é visitante, quem é proprietário, tá vendo? Os membros podem editar, pode ler ou pode ter o controle total. Então, quando eu compartilho a lista, ele tá tendo essas mesmas funcionalidades de membro, proprietário ou visitante. Basicamente ele vai ver esse usuário é o que? Ele é membro, ele é proprietário ou ele é visitante? Dependendo do que ele for, ele vai ter a mesma permissão. Mas eu não quero, eu quero que ele tenha uma permissão específica para a lista. Eu não quero que ele copie as permissões do site, Eu quero que essa lista ele possa ler. A outra lista eu quero que ele possa editar. A outra lista eu quero que ele possa só editar o que é dele. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui e paro de herdar permissões, ou seja, eu não quero que seja igual todas as outras listas. Eu não quero que essa lista aqui seja igual às permissões do site. Eu clico em parar de herdar permissões, ele vai quebrar esse vínculo e agora ele tem permissões exclusivas. Esta lista tem permissões exclusivas. Como essa lista tem permissões exclusivas, eu posso criar
algo diferente aqui, né? Eu posso falar, ó, esse usuário vai poder só editar, esse usuário vai poder só ler. Só que o que é legal? Pensa comigo que eu tenho membro, proprietário e visitante, concorda? Mas eu poderia ter um outro grupo só para usuários do Power Apps. Então eu podia ter criado um grupo aqui no SharePoint chamado Usuários Power Apps. E aí eu dou as permissões corretas para esse usuário. Ou então, admin da aplicação do Power Apps. Vamos deixar isso aqui mais claro, que eu acho que você não está entendendo ainda. Vamos lá, ó. Pensa que eu estou aqui no meu site, onde está todas as minhas listas, certo? Então eu vou vir em permissões do site, certo? E vou em permissões avançadas. Ele vai abrir aquela mesma tela, tá vendo? Só que dessa vez, permissões do site todo, do site Aulas YouTube. O que eu vou fazer, ó? Eu posso criar um grupo específico para aquele nível de usuário da minha aplicação. Então, pode ser aqui, ó, usuários, Power Apps, comuns, né? Usuários comuns, que não são ADM, ou usuário nível 1, nível 2, usuário gerente, usuário coordenador, entendeu? Então eu crio um grupo chamado Usuários Power Apps Comum. Quem que é o dono? Vou me colocar como dono aqui. E aí eu venho com as permissões que eu quero que esse grupo tenha no site inteiro. Percebeu? Ó, no site inteiro, não na lista, no site inteiro. Então, o que eu posso falar? Bom, esse site aqui, eu vou colocar esses usuários comuns do Power Apps, eu vou colocar eles como... Quem pode exibir as associações? Os membros do grupo. Quem pode editar as associações? Somente o proprietário, que no caso sou eu, né? Que seria o ADM do grupo, beleza? Então só eu posso mexer nas associações. Permitir solicitações para entrar neste grupo, vou colocar aqui não, ou seja, só eu vou poder compartilhar com os usuários do Power Apps. E aí eu coloco aqui, o que essas pessoas vão poder fazer nesse site? O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar leitura apenas, ou seja, eles vão poder apenas ler o site inteiro, ou então colaborar, podem exibir, adicionar, atualizar e excluir itens. Então aqui depende do que você quer fazer com as pessoas desse grupo. O que eu recomendo? Coloca colaboração e aí cada lista específica depois a gente vai alterando se eu quero que ele só leia. Nesse caso, a colaboração, qual que é a diferença? Ó, colaboração, o usuário pode editar as listas, mas não pode criar uma lista nova, mas não pode excluir uma lista, ele só insere dados na lista ou exclui. Então, colaboração para usuários do Power Apps, né? É o melhor aqui, porque ele não vai criar lista, ele não vai excluir listas, entendeu? Ele só vai editar as listas, que é exatamente o que a gente quer. Então, vamos colocar aqui, ó, colaboração, criar. Pronto, agora eu tenho um grupo de usuários do Power Apps ali, de colaboradores que vão conseguir inserir dados, excluir dados de todas as listas. E aí eu venho colocando os meus usuários, né? Então aqui eu poderia colocar uma outra pessoa, né? Vou colocar essa minha outra conta, Ronavico, coloco ele aqui, né? Como um usuário aqui dentro desse grupo. Beleza? Então, esse usuário, ele é um usuário do Power Apps que consegue acessar as listas, editar as listas, exibir as listas, mas não consegue excluir a lista ou criar listas. Porém, você lembra que a gente tinha um objetivo aqui nesse vídeo? Que é ter uma tabela parâmetros onde ele só vai ler. Então, diferente dos usuários Power Apps comum, eu quero que para a lista de parâmetros eles não editem, apenas leiam. Beleza? Como que eu faço isso? Bom, agora eu vou voltar aqui, ó, só para ficar bem claro, vocês não se perderem, eu vou voltar na lista, vou fazer o passo a passo de novo, ó. Vou vir aqui, configuração da lista, vou vir em permissões desta lista e vou alterar a permissão dessa lista que tem permissões exclusivas. Se vocês olharem aqui comigo, vocês vão ver que temos membro, proprietários, visitantes, mas aquele grupo Power Apps usuários comum não está aqui, porque a gente acabou de criar. Então eu vou atualizar aqui, ó. Eu vou deixar de ser exclusivo para ele puxar de volta para mim. Tá vendo, ó? Excluir permissões exclusivas. Ele vai voltar a ser como era antes. Ou seja, ele copiou as permissões do site para mim, que agora tem usuários Power Apps comum. E aí eu vou parar de herdar novamente. Eu só estou atualizando, falando, ó, qual que são as permissões lá do site? Traz de volta para mim, agora quebra de novo para mim, ó. Tira para mim
as permissões lá do site. E aí eu vou ter todos esses, né? Então, todo mundo que estiver nesse grupo, usuários Power Apps comum, nessa lista tem colaboração. Só que para essa lista, eu não quero que eles colaborem, eu só quero que eles leiam. Então, os usuários Power Apps comum, que são todos os usuários que estão usando a aplicação ali, eu vou falar, ó, para esta lista, eu quero que seja diferente, certo? Então, eu vou clicar aqui, editar permissões, e vou falar que para esta lista, eu quero que eles apenas leiam, leitura. Olha que legal, olha que legal. Usuários Power Apps comum, que é com quem você vai compartilhar, você coloca nesse grupo, ele vai apenas ler a TB parâmetros. Vamos ver uma outra tabela, uma outra lista para ver se vai estar a leitura? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a TB exemplo. Vou clicar nela, configuração, configuração da lista, permissões desta lista. Olha só, dentro da tabela exemplo, usuários que estão dentro desse usuários Power Apps comum, ou seja, desse grupo, podem colaborar nessa lista. Porque herdou, né? Herdou do site. Então, eu posso sim herdar do site, manter todo mundo aqui, ou para cada lista, eu falo, ó, esses usuários vão ler essa lista, vão colaborar nessa lista, vão só exibir essa lista, só editar. Então, eu consigo, para cada lista, se eu quiser, falar o que ele pode fazer ali, tá bom? Ou seja, para cada lista, eu posso manipular ali as permissões que eu quero que o usuário tenha. Mas não somente isso. Não somente isso. Vou dar um passo a mais, porque aqui a gente é profissional, né? A gente trabalha aqui com 100% do conhecimento. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês também? Além da lista, nós temos mais um nível de permissão. Olha só que interessante. Nós temos 3 níveis. Site, beleza? Lista, que a gente acabou de ver os dois. Site e lista, a gente acabou de criar juntos. A gente criou um grupo no site, certo? A gente criou juntos lá, não sei se vocês lembram. A gente criou um grupo no site chamado Usuários Power Apps Comum, que é herdado para a lista, né, automaticamente, mas eu posso quebrar essa herança se eu quiser. A gente quebrou aqui, criou uma permissão diferente ali para TB parâmetros, certo? E além desse nível 1, nível 2, eu tenho o nível 3, que é o item da lista. Vamos supor que tem um item na minha lista lá, deixa eu voltar aqui, ó. Vamos supor que tem um item na minha lista que eu quero que o usuário edite. Eu quero que um item, uma linha específica, eu quero deixar que ele edite. Eu quero deixar que ele faça alguma coisa. Eu posso ainda ir para esse terceiro nível e alterar o item, a linha. Então, eu posso vir aqui e clicar aqui com o lado direito, tá? Detalhes, tá? É uma forma de você ver e ver os acessos. Ou clicar aqui e já ir em gerenciar acessos aqui, né? Ó. O que isso aqui tá me falando? Ele tá me mostrando herança da lista, ele herda o que tá na lista, afinal é o que a gente mandou, tá correto, né? Eu falei, ó, nessa lista os usuários podem apenas exibir, perceberam? Mas para aquele item, se eu quiser, ó, para essa linha, eu quero deixar que eles possam editar. Olha que interessante, tá? Se eu criar uma nova linha aqui, tá? Ou tivesse outras aqui, por exemplo, número bacana, tá? 1, 2, 3. Esse é o meu outro parâmetro. Percebam aqui, para esse item, se eu vou no gerenciar acesso aqui, ó, os usuários Power Apps podem editar essa linha, beleza? Já a linha de baixo, número bacana, herdou o que foi criado na lista, que a gente criou juntos, galera. Gerenciar acesso, os usuários Power Apps comum podem apenas exibir. Olha a diferença aqui. Ou seja, eu posso ir para o terceiro nível de segurança e falar, essa linha aqui o usuário pode editar, ou ele pode só ver essa linha aqui, entendeu? Então, eu tenho 3 níveis de segurança aqui na minha aplicação, que é o site, a lista e o item. Vocês conseguem enxergar isso? Vamos colocar de cor diferente aqui para ficar claro, ó, o site, a lista, né, TB parâmetro, e eu tenho também os itens. Então, eu tenho aqui, ó, nível 1, né, nível 1, eu tenho o nível 2 e eu tenho o nível 3.
obviamente que eles vão se herdando automaticamente para você não ter que ficar criando. Imagina ter que criar cada um desses, né? Não, a lista já copia o site, o item copia a lista. Então fica fácil, né? Se você quer que todos colaborem em tudo, no site eu já crio colaboração, a lista já vai ser nível colaboração, o item já vai ser nível colaboração. Então eu tenho que ficar perdendo tempo, por isso que herda automaticamente o de cima, né? Mas eu posso criar níveis específicos para um item ou para uma lista de acordo com o que eu precisar, tá bom? Bom, eu acho que esse vídeo ficou muito completo. Dá para ocultar também as listas aqui, tá? Mas isso já tá em outro vídeo, então eu não quero ficar repetindo temas aqui. Vai estar aqui um card aqui em cima se você quiser assistir. E se você quiser nos apoiar, você pode virar membro aqui do canal, você pode virar nosso aluno nos nossos cursos do Zero Avançado em Apps, Canvas e Automate Cloud, o link tá na descrição. E me siga no Instagram, @ronavico. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra morango para eu saber que você assistiu até o final. E se você não virou membro, não é aluno, né, não tá apoiando a gente financeiramente, pelo menos deixe seu like, se inscreve, compartilha, ajuda a gente aí de alguma maneira, porque dá trabalho manter o canal aqui. Então eu conto com a sua força aí, pelo menos um like, uma inscrição, um comentário, pra gente poder continuar com os vídeos aqui gratuitos, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Valeu e se inscreve.